Olá pessoal, vamos, né, dando início a este vídeo, falar agora sobre colunas e outras dicas aqui sobre objetos ainda. Então, essa relação de colunas está bem interessante no design agora quando a gente importa um texto, por exemplo, né? Vou trazer aqui um texto típico, a gente insere aqui, beleza. Existe, obviamente, essa possibilidade de trabalhar com colunas separadas, né? É um caminho. Mas isso, apesar de funcionar também, é totalmente viável e abre até uma flexibilidade de você atuar aqui, né, com duas colunas separadas e tal. É uma forma de fazer. Mas eu costumo trabalhar até em revista, alguns projetos, tendo aqui a divisão na caixa, né? É uma forma que já existe há um bom tempo também no InDesign, onde a gente acessa aqui pelo Command ou Ctrl B, né, a Test Frame Option, que é possível dividir na caixa essa colunagem, né? O que me garante também um melhor acerto aqui entre as linhas da coluna, acho que fica uma coisa mais unificada, né? E aí, quando isso acontece, como é que a gente lida, né, no caso de ter um título maior, né, e ele precisa atravessar aqui as colunas, também há uma propriedade que pode ser aplicada no estilo de parágrafo, que é o span columns. Eu vejo ser pouco utilizado, mas realmente tem o seu potencial em a gente conseguir atravessar, né, até você define aqui se é duas colunas apenas, quantas colunas você quer que o texto atravesse. Aqui eu vou botar todas, controlar também o espaço antes e depois, só que abrir mais um grid aqui. E aqui eu já tenho o meu título, né, vamos botar ele centralizado aqui só para contrariar. Por exemplo, aqui eu já tenho um outro parágrafo, vou aumentar aqui o corpo um pouco e vamos trabalhar com ele também em duas, que no caso só duas, ó. Será essa quebra aqui, beleza. Eu também tenho como controlar o espaçamento. Tem um espaço aqui sobrando. Excelente, pessoal. Então aqui, ó, essa primeira dica. Então da mesma forma que você consegue fazer o span, eu também consigo dividir, né? A partir do momento que eu tenha aqui uma caixa, você esteja trabalhando num projeto que seja coluna única, por exemplo. Se você quiser dividir o texto aqui em duas, três colunas, é também possível, né, fazer esse caminho oposto e de dividir. Isso serve muito para listas, né? Você tem uma lista que acaba ocupando muito espaço vertical e utilizar essa divisão de coluna aqui da lista é bem interessante. Então, isso já poderia estar no estilo de parágrafo e você mesclar entre uma opção e outra, né? Bacana, pessoal? Então, temos essa estrutura e é possível também, né, a partir do momento que você esteja trabalhando assim, eu quero agora incluir uma imagem, tudo bem que eu posso usar o teste wrap aqui, não há problema nenhum, né, até já com estilo de objeto aplicado, como mostrei no outro vídeo, mas eu só vou comentar um script aqui, caso você deseje quebrar de novo essa caixa em colunas separadas, isso também é possível. Então eu vou fazer o caminho contrário, né, transformar as colunas em frames separados também é possível com o uso aqui do script que está disponível no webinar. Então clicou aqui, agora eu tenho as caixas, obviamente encadeadas aqui, disponíveis para uso, né? Beleza, pessoal? Um outro arquivo aqui que eu vou compartilhar com vocês também combina até o exemplo que eu dei do sequence. Então eu tenho uma sequência de estilos, né? Estou dizendo. Eu tenho uma sequência de estilos aqui para serem aplicados, tá vendo? Com os parágrafos já definidos. Então, aqui nesse exemplo eu vou ter 5 colunas. Então, no momento que eu pego o primeiro estilo de parágrafo, na verdade, seleciona todo o texto, né? Vai aqui no primeiro, eu vou aplicar, né, a receita e o próximo. Através das configurações de cada estilo de parágrafo, eu vou ter aqui as propriedades aplicadas, né? Cadê o span? Ele atravessando aqui o span, né? Esse aqui também todos, né? Aqui eu já estou utilizando, né, a colunagem. Nesse primeiro aqui ele está pegando 3 colunas, tá vendo? Nesse segundo, né? E esse aqui ele já deve estar pegando só 2 colunas, tá vendo? Aí dá para fazer essa divisão. A questão é, como até comentei no vídeo da sequência de estilos, você tem que ter essa estrutura bem definida, porque ele vai a cada parágrafo mudando. Então, como aqui eu tenho ó, os ingredientes, né? São aqui as instruções são várias, eu tenho que chegar, selecionar todos aqui, ó, até aqui, ó, mais ou menos, eu aplico ó, as instruções.
né, ele volta a ter a estrutura correta, né? Então é só ter essa atenção na hora de dividir. Mas você veja como fica prático quando você consegue pegar em todas as colunas, né, pelo estilo de parágrafo, definir também a quantidade de colunas dentro do estilo de parágrafo que o texto vai usar, né, 2 colunas, 3 colunas. Isso fica bem interessante. Então, ainda falando em colunagem, pessoal, vamos falar da estrutura de grid, que eu até comentei em outro vídeo, né, a possibilidade que a gente tem de selecionar aqui algumas imagens e já aplicar elas, criando aqui, né, estou com elas selecionadas no cursor, vou desenhar um retângulo, então mantendo o mouse pressionado, a seta para a direita você vai criando o grid, ó, aqui um grid de 4 colunas, seta para cima, cria a linha, seta para baixo, deleta a linha. Então quando você solta, vou ajustar aqui, ele já distribui isso, né, bacana, ele está com uma defesa que já veio, tirar. Só que o mesmo eu posso fazer para a caixa de texto, eu posso muito bem abrir aqui uma caixa de texto com a ferramenta de texto e a mesma estrutura, mantendo o mouse pressionado, usando a seta para a direita, eu consigo, ó, já criar 4 caixas de texto aqui, ó, já encadeadas até, onde eu posso utilizar aqui o preencher. E digamos o seguinte, que você tem aqui alguns títulos, né? Deixa eu aplicar aqui um estilo, vou aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de ver. Digamos que você tenha isso aqui espalhado. Vou redefinir aqui, peraí, redefiniu. Então tem aqui 4 tópicos. Aí ele veio no texto corrido, né? Só que eu quero que ele aplique em cada um aqui. Então existe a propriedade, né, de quebra. O keep option também é muito útil, onde eu posso dizer que ele vai começar em cada frame, né, e já estruturar isso adequadamente. A gente já viu em outros vídeos, né, o uso dele para manter, evitar aqui a órfão e viúva, né, o número de linhas também, para uso aqui em títulos, em tópicos que você consegue manter, né, não separar um tópico, deixar ele com uma linha apenas, você pode colocar aqui 2, 3 linhas para ele manter, né, com as linhas próximas e até manter com o anterior, que é um uso mais específico. Mas nesse vídeo aqui vendo onde ele começa. Isso é muito útil também quando você faz um livro e você quer sempre começar o título na direita. Então você pode aqui, ó, na próxima página ímpar, né, que é o odd page, e o even, página par. Então aqui mais uma dica bacana. Vimos aqui, né, a estrutura da sequência de estilos, a divisão de coluna também. E eu vou terminar esse vídeo falando um pouquinho de objeto. Essa é uma dica assim, bem especial, é a possibilidade de você aproveitar o frame de uma imagem como um objeto gráfico. Então você tem uma imagem com fundo transparente, o InDesign lhe permite aqui no menu Objeto, Clip and Path, Option, eu vou ativar o path dessa imagem, né? Eu posso ativar o path, posso usar até o canal alfa também funciona, camada de transparência. Se tiver o path, melhor ainda, que aí fica mais preciso. Quando eu dou OK, ele ativou esse path aqui. E agora eu vou transformar, volto no mesmo comando, ó, no mesmo painel, só que eu vou converter o Clip and Path para frame. Então agora eu posso deletar a imagem. Deixa eu habilitar aqui o Frame Edges. Ó. Eu deleto a imagem e eu fico agora com o frame no contorno da imagem que você tem. Então isso dá uma flexibilidade bem interessante no layout. Você traz uma silhueta bacana que vai compor a sua imagem, dá para fazer uma sobreposição e experimentar aí vários tipos de layout diferentes, enfim. É um recurso prático e que abre aí um leque interessante, né? Bacana? E concluindo aqui, um outro recurso também que permite você escrever, né, quando você tem um path. Isso o Illustrator também faz muito bem. Até o nosso amigo Corel também faz isso. É uma característica bem de software vetorial, né? É uma ferramenta que permite escrever direto num caminho, certo? E isso pode ser usado até aqui na casinha. Vou tirar aqui as propriedades que estão desconfigurando. Ele funciona, tem aqui o texto de saída, de entrada, né? Ajustar aqui as alças é como se fosse um texto, uma caixa de texto normal, né? Acertar aqui o tamanho, né? E centralizar, o que seja. Enfim, pessoal, fica aqui também essa dica. Nas propriedades do Type on a Path,
né? A gente tem também a possibilidade de controlar aqui pelo menu tipo, né? Type on a Path, opções, que é justamente se ele vai ficar, né, invertido aqui, se ele vai ficar alinhado pela ascendente, que aí vai para o lado de fora, vai ficar alinhado pelo centro do fio, pela descendente, né? Se ele pode flipar, né, a relação do alinhamento dele para fora ou para dentro do circo. Isso é muito comum para fazer aquelas bolachas, né, de CD. Aqui é o caminho, uma característica bem vetorial. Mas aproveitem melhor então a silhueta das imagens e trabalhem elas como um frame dentro do InDesign. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.